E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor. Aquele lugar se chama o Vale de Acor. O Vale de Acor poderia ser o título da nossa mensagem desta manhã. E como subtítulo, Derrotando a Derrota. Derrotando a Derrota. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus para nela meditar, como faremos nesta hora, é importante lembrar que ela sempre cumpre uma tríplice função ou finalidade. Primeiro, de nos estimular ao exercício constante da fé. O texto bíblico sempre nos lança o desafio de vivermos pela fé. Os heróis bíblicos são heróis da fé, vivem pela fé, caminham pela fé, vão de fé em fé, na expressão bonita de Hebreus. Em segundo lugar, o texto bíblico foi escrito para a nossa advertência, para o nosso bem, para uma exortação àqueles que são os filhos de Deus. A palavra de Deus sempre nos exorta, declarando que quando nós incorremos nos mesmos erros e nas mesmas faltas de nossos pais na fé, nós vamos receber também o mesmo julgamento e o mesmo juízo que eles receberam de Deus. E por fim, a palavra de Deus traz sempre uma nota de esperança. Por mais dura que ela seja, ela sempre é para transformar, para aperfeiçoar a vida dos eleitos de Deus. E é o que veremos na passagem bíblica de hoje, que acabamos de ler há pouco. Quando lê os capítulos iniciais do livro de Josué, qualquer leitura que façamos no início desse livro de Josué, nós somos tomados pela força da fé. Pela fé, obstáculos podem ser transpostos. Pela fé, rios podem ser cruzados. Pela fé, o mar pode ser aberto. Pela fé, cai o maná do céu. Pela fé, Deus envia as codornizes. Pela fé, as muralhas caem. Pela fé, os gigantes são derrotados. Pela fé, os inimigos são vencidos. Mas o texto que lemos é um texto forte de exortação, de advertência. Ele relata a primeira grande derrota do povo de Deus em Canaã. A vida de sucesso, a vida vitoriosa, não significa que nós haveremos de vencer sempre. Na vida do povo de Deus e na nossa vida, a derrota também é possível. Ela está sempre nos espreitando no horizonte do nosso viver. Mas com esta verdade nós encontramos também uma mensagem de esperança. Na vida do povo de Deus e na nossa vida também, as derrotas apontam para o fim. Nós podemos superá-las, nós podemos vencê-las, nós podemos ganhar essa batalha. Saber o que fazer com a derrota é fundamental. A principal lição do nosso texto de hoje é exatamente essa. Há um tom de triunfo nos capítulos iniciais de Josué. A promessa, a força, a vigor, a coragem, há sinais, há maravilhas, há vitórias, há sucesso, há alegria, há celebração. E Deus é o fiador de tudo isso. Serei contigo por onde quer que andares. Serei a tua sombra à tua direita. Eu te darei toda a
terra que pisares com a planta dos seus pés. Tão somente ser corajoso e forte. Mas de repente o quadro muda totalmente. Em vez de sucesso a fracasso, ao invés de orgulho a vergonha, ao invés de realização a frustração, ao invés de ânimo a desânimo, em vez de esperança a desesperança. E o povo de Deus, derrotado, humilhado, está espiritual e geograficamente prisioneiro no vale de Acor. Vale da perturbação, vale da confusão, é o sentido literal da palavra Acor. Ali o povo foi derrotado, ali o povo foi vencido, ali eles fracassaram, ali eram seus objetivos maiores frustrados. Uma sensação que é transmitida na leitura desse texto, na conversa entre Josué e Deus, na oração que ele faz de intercessão pelo povo, e da qual lemos um pequenino trecho. Primeiro, a sensação do coração derretido. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água, se liquefez. Aconteceu com o povo de Deus logo após a derrota. O coração do povo perdeu e se tornou como água, diz o texto bíblico. Antes o coração estava firme, o coração era corajoso, o coração era confiante, o coração era cheio de fé, mas agora estava flácido, estava enfraquecido, estava cheio de medo, estava temeroso. Todos já experimentamos quiçá algo semelhante, o nosso coração se derreter e se tornar como água diante das impossibilidades da vida ou das dificuldades da existência, pois foi exatamente essa experiência do povo de Israel, um completo desencorajamento. As pernas tremeram, os braços caíram, a mente se alvoroçou, o coração entrou em estado de desassossego, o espírito se dobrou, o corpo perdeu a sua força, a vida perdeu o seu vigor. A derrota é a liquefação da vida. Quantas vidas derretidas e quantas vidas aguadas, quantas vidas derrotadas. Antes, vidas florescentes e promissoras no reino de Deus. A sensação segunda é a sensação que não há o que dizer. É assim que começa Josué, no início da sua oração. Senhor, que direi? Ele se aproxima de Deus, ele fala com Deus, mas diz: o que é que eu vou dizer, Senhor? O que eu posso dizer? Não tenho nada a dizer nesta hora, Senhor. É como a experiência de Jó. A experiência é tão dramática, tão dura, tão profunda, que é difícil de entendê-la e de compreendê-la. E os amigos que vêm, sentam-se com Jó, apenas sentam-se ao lado dele, fazendo-lhe companhia. Diz o texto lá de Jó, que eles ficaram uma semana em silêncio, sem falar um com o outro, porque seria desrespeitar a dor e o sofrimento de um filho de Deus.